para convencer Eva ao erro, Satanás entrou no corpo de uma serpente. O motivo que levou Satanás a isso era o fato da serpente ser a mais bela criatura do jardim. Ela possuía asas e, quando voava pelos ares, apresentava uma aparência brilhante, parecendo ouro polido. Ela não andava sobre o chão, mas ia de uma árvore a outra pelo ar e comia fruto como o homem. Outro fato era de saber que Eva era uma admiradora da beleza criada por Deus. Então Satanás usou a beleza da serpente, pois cria que Eva pararia para prestar atenção nesse esplêndido animal. Satanás então usurpou sua forma de serpente e tomou sua posição na árvore do conhecimento do bem e do mal, e começou vagarosamente a comer do fruto. Logo Eva se aproximou e começou a contemplar com um misto de curiosidade e admiração a árvore proibida. Viu que o fruto era muito belo e falava consigo mesma. Por que Deus havia de proibi-los de comer ou de tocar nele? O que no fruto era tão ruim a ponto de levá-los à morte? Perguntas como essa intrigavam o pensamento de Eva. Era então a oportunidade que Satanás esperava. Como se fosse capaz de adivinhar pensamentos, dirigiu-se a Eva e assim perguntou: Foi isso que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Gênesis capítulo 3, verso 1. Deste modo, com palavras suaves e aprazíveis, a voz musical da serpente dirigiu-se à maravilhada Eva. Ela sobressaltou ao ouvir uma serpente falar. Esta exaltava sua beleza e sensível encanto, o que não lhe desagradava. Mas Eva estava espantada, pois sabia que Deus não tinha conferido à serpente o poder de falar. Não ocorreu em sua mente que este pudesse ser o inimigo decaído, usando a serpente como médio. Era Satanás quem falava, não a serpente. Ela estava encantada, lisonjeada, fascinada. À pergunta da serpente, Eva responde: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Gênesis capítulo 3, verso 2 e 3. Por sua vez, a serpente afirma: Certamente não morrerão. Gênesis capítulo 3, verso 4. Então o tentador colheu um fruto e passou a Eva. Ela o tomou nas mãos. Ora, disse o tentador: Vocês foram proibidos até mesmo de tocá-lo, pois morreriam, não é isso? Ao tocar no fruto, Eva se encheu de coragem e confiança, pois não sentiu os sinais imediatos do desagrado de Deus. Pensou que as palavras do tentador eram de todo sábias e corretas. Sem mais pensar, Eva levou a boca e comeu do fruto proibido. Fascinada pelo novo sentimento que adquirira, Eva então levou Adão a praticar o mesmo erro. Veio então Deus à presença do casal, e olhando para a serpente, o Senhor então pronunciou a sua sentença. Disse ele: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerás todos os dias de sua vida. Gênesis capítulo 3, verso 14. Visto que havia sido empregada como um intermédio de Satanás, a serpente devia participar da visitação do juízo divino. Da mais linda e admirada das criaturas do campo,
devia tornar-se na mais rasteira e detestável de todas elas, temida e odiada tanto pelo homem quanto pelos animais. As palavras dirigidas em seguida à serpente aplicam-se diretamente ao próprio Satanás, indicando de antemão sua final derrota e destruição. O Senhor continuou dizendo: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Ao falar do descendente da mulher, Deus se referia à pessoa de Jesus, que mais tarde viria para salvar toda a humanidade das mãos de Satanás. Satanás então feriraria o calcanhar de Jesus com a sua crucificação, mas Jesus, por sua vez, esmagará a cabeça de Satanás com sua morte e ressurreição, exterminando para sempre o mal que acarreta no pecado. Deus começou seu julgamento com a serpente, pois foi ela que deu início a todo o drama. A serpente foi o único ser amaldiçoado nessa narrativa. Há uma espécie de reversão à criação. Enquanto a criação levou à vida a apreciação do bem e das bênçãos, o juízo levou à morte, ao mal e às maldições, mas também a esperança e a promessa da salvação. Junto com o quadro sombrio da serpente subjugada comendo pó, resplandeceu a esperança da salvação da humanidade, que aparece em forma de profecia. Mesmo antes das condenações de Adão e Eva, o Senhor lhes deu a esperança da redenção. Sim, eles pecaram e sofreriam a morte por causa disso. Contudo, existe a esperança da salvação na pessoa de Jesus. Em outros versos bíblicos, a palavra de Deus confirma a promessa que está em Gênesis 3,15. Lemos: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Romanos 16:20. Se referindo à pessoa de Jesus, o autor de Hebreus afirma: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Hebreus capítulo 2, verso 14. A batalha do grande conflito que se moveu para o Éden com a queda continuará até o fim dos tempos. No entanto, a promessa da derrota de Satanás já foi feita no Éden. Sua cabeça seria esmagada, tema mais revelado em Apocalipse, que afirma: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançada a besta e o falso profeta. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Ou seja, desde o início, a humanidade recebeu a esperança de que havia uma saída para a terrível confusão advinda do conhecimento do mal. Esperança de que todos nós podemos compartilhar. Na lição de amanhã, veremos qual foi o destino de Adão e Eva e o desfecho da história. Que Deus te abençoe e até a próxima.